Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: a oração pode mudar tudo. Exatamente como aconteceu com o rei Ezequias quando foi acometido de uma doença mortal. Passagem que se encontra em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 5. Mas em várias passagens da Bíblia, vemos que Deus respondeu às orações dos seus servos fiéis. E vemos também como Ele ainda é o mesmo nos dias de hoje e continua respondendo às orações dos seus filhos e das suas filhas. A primeira atitude que devemos ter para que as nossas orações mudem o propósito de Deus é reconhecer a sua soberania. Por intermédio do profeta Isaías, Deus avisou ao rei Ezequias que esse morreria como resultado de uma enfermidade. Porém, o soberano Senhor mudou seus planos por causa da maneira como esse rei recebeu a mensagem divina. A resposta das nossas orações depende muito do modo como interpretamos a mensagem do céu. Nesse caso, o rei Ezequias orou com um coração humilde, porque creu na profecia e reconheceu que Deus seria poderoso para curar a sua doença física. Vemos que Ezequias orou com fé. Na verdade, ele exercitou a sua fé e creu que Deus poderia dar-lhe vitória naquele momento de tanta aflição e risco. Em suas orações, Ezequias exaltou a soberania do Senhor. Ezequias também orou com humildade. Ezequias pediu ao Senhor que tivesse piedade da sua vida. Esse rei teve consciência das suas próprias limitações. Mas além da fé e da humildade, confissão e quebrantamento atraem a resposta imediata de Deus à nossa oração. Confessar é revelar os nossos segredos a alguém, geralmente aquilo que sentimos ou pensamos. As nossas palavras são a expressão dos nossos sentimentos e pensamentos. A Bíblia considera o coração como a sede das nossas aspirações e sentimentos. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse: "Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem." Mateus 15:18. Quando o coração do homem está inclinado para fazer a vontade do mundo, a alma torna-se sujeita às vaidades terrenas e as realizações das obras da carne. Mas se andarmos em obediência aos mandamentos do Senhor, o fruto do Espírito Santo será germinado em nosso coração. Ezequias alcançou a misericórdia do Senhor e a sua oração mudou o propósito de Deus, porque ele creu na justiça divina e confessou-a ao Senhor em seu coração. Após ter orado ao Senhor com fé, humilhando-se com o seu rosto voltado para a parede do quarto e confessando tudo quanto estava dentro do seu coração, Ezequias chegou ao estágio de íntima comunhão com Deus, o quebrantamento e as lágrimas. Em algum momento, por força das circunstâncias, você já se viu obrigado a mudar os seus planos? Existem alguns trechos na Bíblia Sagrada que falam que Deus se arrependeu. Por exemplo, o Senhor disse ter se arrependido de haver feito o homem, e isso lhe pesou o coração. Gênesis 6, versículo 6. Em outra passagem, lemos que ele se arrependeu do que dissera, que destruiria Nínive, capital da Síria. Isso porque os moradores daquela cidade se arrependeram dos seus pecados. Em 1 Samuel 15:35, o Senhor se arrependeu de ter ungido a Saul rei sobre Israel. Será que o Senhor se arrepende como homem? Não, claro que não. Em Gênesis, Deus se arrependeu de criar o homem por causa do pecado deliberado e da rebelião da humanidade. A palavra arrependimento, registrada em Gênesis 6:6, não implica fraqueza, mas quer dizer mudança de atitude. Deus havia até então tratado com misericórdia e longanimidade a população antediluviana. Mas a partir do momento em que o pecado se generalizou,
o Criador achou necessário aplicar o juízo. A existência de Deus, o seu caráter e os seus eternos propósitos permanecem imutáveis. Porém, ele pode alterar o seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta deste. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Nínive. Diz a Bíblia que, ao ouvirem a pregação de Jonas, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco. Jonas 3,5. Devido ao arrependimento daquele povo, Deus revogou o juízo. O desejo primordial de Deus é sempre usar de misericórdia com a humanidade. O Senhor é um Deus que tem compaixão pelos pecadores sinceramente arrependidos. Entretanto, consome com o fogo da sua ira todos quantos desobedecem a sua palavra deliberadamente. O arrependimento divino, registrado em 1 Samuel 15:35, mostra o profundo sentimento de desgosto de Deus decorrente da rebelião de Saul. Não é um arrependimento semelhante ao do homem, que tem que se corrigir pelos seus erros. O arrependimento de Deus significa, repito, basicamente, uma mudança de atitude. Quando lemos essa passagem, entendemos que Deus muda o propósito de acordo com o comportamento do homem. Aos que lutam para alcançar os seus propósitos pela oração, talvez seja mais proveitoso conhecer a palavra propósito e o que ela representa em nossas vidas. A palavra propósito faz referência a um produto final a ser alcançado, aquilo que determina a nossa conquista. Segundo o dicionário, propósito significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar quando se faz alguma coisa, objetivo, finalidade, intuito. Salomão escreveu em Eclesiastes 3, do versículo 1 a 8, que tudo tem o seu tempo e o seu propósito determinado na terra. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e as atividades de todas as pessoas. A oração de Ezequias mudou o propósito de Deus na sua vida. Mudou aquilo que Deus havia estabelecido e determinado, que esse rei morreria como consequência de uma doença. Deus, através do profeta Ezequias, mandou que o rei Ezequias colocasse a sua casa em ordem e sentenciou: você vai morrer. Como uma pessoa, por meio da oração, então, consegue mudar o propósito de Deus? O segredo está no jeito humilde com que Ezequias se dirigiu ao Senhor. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar. Versículo 3 do capítulo 20 de 2 Reis. Como sabemos, Deus é soberano para fazer o que quiser, agir como quiser e da forma como bem entender. Façamos o nosso dever. Lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, com fé, humildade, confissão e quebrantamento, como fez o rei Ezequias, e então veremos que as nossas orações podem mudar o propósito de Deus. O que aconteceu com Ezequias prova que Deus não olha a aparência do homem, mas sonda os sentimentos e os desígnios humanos e descobre as verdadeiras intenções do coração. O coração piedoso desse rei fez com que a sua oração mudasse o propósito de Deus. Ezequias apresentou-se diante do Senhor, com o rosto virado para a parede, num ato de humildade, e não hesitou em falar sobre a sinceridade do seu coração. O verdadeiro homem não é o estereótipo visto com os olhos carnais, mas é o ser que está dentro de cada um, orientado pelos desejos da alma, guiado pelo processo mental e emocional. Deus almeja entrar no coração do homem. O Salvador não se cansa de fazer o mais excelente de todos os convites ao pecador, para lhe dar um novo caminho de felicidade eterna. Está escrito em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos.
Mas por que será que Deus não pediu a perna ou outra parte do corpo? Porque o coração precisa estar sempre voltado para Deus, a fim de gerar o homem espiritual. Do contrário, acontecerá como disse Jesus em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ezequias sabia que não podia enganar, pois o Deus onisciente conhece o profundo da alma aflita. Certamente, antes mesmo do nascimento desse rei, Deus já conhecia muito bem o caráter sincero do seu filho. O Senhor esquadrinhou os pensamentos desse servo, cuja preocupação era se afastar dos cultos pagãos e manter-se puro e desejoso de ver a face do Santíssimo Deus. Esse rei de Judá cumpria com os requisitos de Mateus 5:8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A expressão limpos de coração caracteriza a vida daqueles que zelam pelos princípios éticos e espirituais e adoram a Deus com sinceridade, no meio de uma sociedade pervertida. É aquela pessoa que se entregou facilmente aos sentimentos do amor sem interesse. Um coração fingido que guarda ódio, rancor e tem inveja, dificilmente alcançará a perfeição, e a sua oração será incapaz de mudar o propósito de Deus. Irmão e irmã, Deus quer mudar a sua história, quer mudar o propósito da sua vida. Basta entregar-se confiantemente, buscar Deus com o coração quebrantado e esperar com paciência no Senhor. Só assim você constatará que a oração pode mudar o propósito de Deus. Em outras palavras, orar pode mudar tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença em oração e agradecemos por mais um dia de vida, de saúde, um dia em que podemos estar aqui falando contigo, Pai, e ministrando a Tua palavra. E nesse dia de hoje eu quero lhe pedir por aqueles que são doentes, no leito de enfermidade, no hospital, aqueles que não têm mais esperança. Mas da mesma forma que aquele rei Ezequias estava cometido de uma doença mortal, Deus mudou a sua história. Deus mudou o propósito da vida dele, porque ele orou com fé, com humildade, e Deus viu aquele coração quebrantado que se apresentava diante dele com o clamor da cura. E da mesma forma, nós pedimos que o Senhor vá ao encontro daqueles que humildemente estão clamando conosco pela sua saúde, pela sua cura. E em nome de Jesus, como ministra da palavra de Deus, eu profetizo cura e saúde para todos que nos acompanham, em nome de Jesus. Também quero pedir por aqueles que passam fome, necessidade, que o Senhor envie a provisão, porque Tu és o Deus Jeová Jireh, Deus provedor. Visita cada casa e cada lar, em nome de Jesus. Vai ao encontro das famílias também, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Entrega a essa pessoa tudo que ela precisa neste lar. Especialmente, coloca a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E com o amor do Senhor também seja derramado nesta casa, em nome de Jesus. Desde já, pelos olhos da fé, eu recebo também todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.